E aí, você é a favor ou contra a criminalização das chamadas fake news? Primeiro a gente precisaria entender o que são fake news. E na sua opinião, o que são fake news? Notícias falsas. Mas e o que são notícias falsas? Aquilo que eu conto que eu já sei que é uma mentira? Aquilo que eu conto que eu acredito que seja verdade? Alguma coisa que eu conto para influenciar o outro e que eu sei que isso pode acontecer? Diz de um engano, uma fake news, diz da possibilidade de mudar o curso de uma história, o curso da história de uma pessoa, o curso da história de uma sociedade. Eu peguei em alguns sites, tentei pegar aí o que eles colocam como conceito, né, de fake news. Então, do site Brasil Escola, eles dizem que são boatos que têm informações irreais que apelam para o emocional do leitor. São notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado, olha só que importante, com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo. E eles também dizem que as fake news sempre estiveram presentes ao longo da história. Sim, faz parte da condição humana mentir. No site do Tribunal de Justiça do Paraná, com a popularização e acesso facilitado aos meios de comunicação, o conceito de fake news ganhou forma. Empregado as notícias fraudulentas que circulam nas mídias sociais e na internet. O conceito é aplicado principalmente aos portais de comunicação online. E aí eles falam que crescem conforme o número de compartilhamentos. Lembrando do que estamos no ritmo da tecnologia e de acesso à internet e a essa informação compartilhada de uma forma muito rápida e muitas vezes sem os filtros que deveriam ser necessários? Não sei. Do site Politize, notícias que aparentam ser verdadeiras, que em algum grau poderiam ser verdade ou que remontam situações para tentar se mostrar confiáveis. Isso são as fake news que vemos atualmente. As notícias falsas não são apenas aquelas extremamente irônicas. Então, indicando pra gente que a notícia falsa não é somente aquilo que já de cara a gente já não vai acreditar, né? Ah, olha, entrou agora um elefante na minha sala. Não é possível. Ainda que eu possa contar uma história maravilhosa a respeito disso e ter um discurso de uma forma tão contundente que vocês podem acreditar. Mas sei lá, eu posso falar para vocês que fiz um curso em Harvard, como já aconteceu aí, né? E que eu tenho um diploma da Paris 5 enquanto psicanalista. As notícias falsas atualmente buscam disseminar boatos e inverdades com informações que não estão 100% corretas sobre pessoas, partidos, países, políticas públicas e etc. Então, desses sites que eu peguei aí uma tentativa da gente entender o que são fake news, o que é uma notícia falsa, para quem é a notícia falsa, de acordo com o que. Eu já fiz postagens sobre a diferença entre o fato e uma narrativa. Aí a notícia falsa entra onde? Num fato? Mas se o fato, no momento em que a gente conta, já é uma narrativa, então não é sobre o fato que a gente conta. Então eu posso dizer para vocês que eu sempre estudei muito, muito. A minha vida inteira eu estudei. E de repente alguns de vocês vão acreditar que todos os dias eu lia basicamente um livro ou que acordava às 6 da manhã e estudava muito.
E outros vão dizer, eu também sempre estudei muito ao longo dos meus 30, 40, 50 anos de vida, eu sempre estudei. E aí? Qual é o fato? Quando eu digo, eu sempre estudei muito, é uma verdade, é minha verdade, eu sempre estudei muito. Mas o que é que você entende? Agora, dependendo da minha narrativa sobre eu sempre estudei muito, pode ser mais verdade ou mais factual e pode ser menos factual. Se eu falar que todos os dias eu acordo e estudo, é mentira. As fake news, elas acabam atrapalhando, obviamente, a nossa vida. E neste momento, onde a gente tem muitas informações na palma da mão, literalmente, porque estão no nosso celular. Você abre, seja lá o que for, né? Um Instagram, um Facebook, um Twitter, e sempre tá rolando ali alguma notícia que, por falta de tempo ou por preguiça, a gente não costuma ir atrás para ver se é verdade ou se não é verdade. Ninguém faz isso. Você confia na fonte, naquela fonte que você acredita que diz a verdade para você, né? Que diz coisas sérias, né? Ou você acredita na narrativa da informação. Se aquela narrativa diz de algo que contribui para a confirmação da tua ideologia, com certeza você vai acreditar e não vai nem ler a notícia por completo. Quantas vezes a gente vê uma manchete e de repente alguém desconstrói a manchete porque leu a notícia e nem sempre a gente para, né? Você tá ali só passando tempo, você não tá afim de ler uma notícia para saber se é verdade ou não, até que ponto aquilo é verdade ou não. Mais importante que eu quero trazer, né, como questionamento é o quanto que isso é passível de criminalização ou não. A gente pode criminalizar quem conta mentira, a gente pode criminalizar quem engana o outro com a sua história, com uma narrativa, ou até que ponto, né? Até que ponto isso é de uma criminalização, né? Os chamados crimes do 171, onde tem um golpe, tem um engano, tem uma tirada de algo do outro. Mas será que toda a informação que de alguma forma contribui para que a gente se engane e tome uma outra atitude, ela é criminalizável? Olha o perigo, né, que a gente vive hoje, até em função da quantidade de informações que a gente tem. E aí eu trago para vocês um caso real, um caso real no sentido de que aconteceu, não real porque está só na minha cabeça, mas caso real, algo que aconteceu e que muda o curso, vejam só, da guerra. Algo que aconteceu em 1943 e que muda o curso da guerra. Faz com que Hitler tome uma outra decisão. E esse fato é um dos fatos que contribui para o fim da guerra. Tanto é que em alguns sites, quando contam esse site, falam assim, o que aconteceu para a guerra acabar? Foi esta coisa. E é uma fake news, é uma montagem de uma informação, na realidade, de um conjunto de informações que vem junto com um cadáver, com um corpo, e que faz com que os soldados nazistas acreditem naquelas informações que estão ali, porque obviamente foi muito bem articulado, muito bem montado, pensado, que poderia não ter dado certo. Então, em 1943, o corpo de um tenente britânico é encontrado em uma praia da Espanha. Parecia uma cena normal, né? Até que depois vá-se saber o que aconteceu. Então, o cadáver de William foi encontrado por um pescador na cidade de Helva, eu acho que é isso, que é assim que se fala.
Logo, seus documentos falsos estavam sob a posse da inteligência militar alemã. E os arquivos diziam que os aliados se preparavam para uma investida na Grécia. Hitler se convenceu das evidências e ele manda tropas para lá e aí os aliados vão para outro lugar. Então, muito bem articulado, né? São maravilhosas essas histórias de grandes articulações de engano, eu acho que são maravilhosas. Do que é possível você fazer para que o outro acredite no que você diz, no que você monta. E eles tiveram uma preocupação muito grande com detalhes em relação a esse cadáver. Então, assim, os aliados estavam ali, como é que a gente pode barrar, né, essas investidas do Hitler? E se pensa numa forma de engano. Durante a guerra, a gente tem várias histórias sobre a própria camuflagem. É um engano, é uma tentativa de enganar o outro e fazer com que o outro não veja aquilo que está ali ou veja algo que não existe. E tem uma outra atitude, então veja sempre na tentativa de enganar para mudar a atitude, mudar o curso de alguma coisa. E nesse caso é o que acontece, eles pensaram inclusive esse tenente, essa invenção de um tenente britânico, que era da inteligência britânica, etc., que continha ali uma pasta com várias informações extremamente importantes sobre o direcionamento, a posição, ou aquilo que os aliados iam fazer. Isso faz com que o Hitler tenha uma outra atitude, mas eles se preocuparam com cada detalhezinho com relação à roupa, com relação ao tempo do corpo. Então não podia ser um corpo, eles não podiam escolher um corpo para tomar este lugar do tenente que já tivesse em alta decomposição. Eles inventaram inclusive uma noiva com uma carta, com uma foto, para que realmente, quando o exército nazista visse aquilo, quando chegasse, né, aos nazistas, eles realmente acreditassem que era verdade. E assim, por isso que no Politize se fala, né, que com algum grau de verdade, porque a questão da notícia falsa ou da informação falsa é de você trazer elementos que são verdade, que é possível comprovar. Então, nesse caso, né, desse tenente, eles se preocuparam com cada detalhe, e é uma desinformação, é uma contra-inteligência que se articula ali por uma boa razão, acho questionável também, mas que a gente vai falar, nossa, é claro, ai que bom que fizeram isso, né? Maravilhoso. Enganaram os nazistas, eles perderam a guerra. No Netflix tem um documentário falando sobre esse caso, chama O Soldado que Não Existiu, então conta os detalhes, muito melhor do que eu tô contando agora, porque são muitos detalhes, a gente tem que prestar bastante atenção, porque a articulação é muito, muito boa. Mas o que eu quero trazer com isso, com esse caso, com essa questão, é a possível criminalização, que a gente precisa pensar muito bem sobre o que é criminalizável e o que não é criminalizável, e aí quando que uma narrativa pode ser criminalizada, quando que não pode. Questões sobre o que a gente pode considerar como fake news ou como não fake news. Existe uma fake news do bem? E se existe, quem é que decide isso? Porque, vejam, a gente aqui tô dizendo de um caso que muda o curso da história da guerra, muda a atitude de um Hitler. E que a gente vibra, ai, que maravilha. Mas o quanto que das nossas informações, das nossas histórias, a gente também não faz mudança na vida do outro, na decisão do outro.
casos em que até hoje existe, em que eh, a mulher diz que está grávida, mas tem como comprovar. Às vezes ela consegue levar isso durante muito tempo. E aí, né? Às vezes para ela tá bom, pra família dela tá bom, mas pro cara não. Casos como a gente viu de pessoas que falam que estudaram neste lugar ou naquele lugar. Dentro da psicanálise, pessoas que falam que têm tantos anos de experiência, na realidade não têm, mas que aquilo contribui para que ele tenha uma autoridade, para que as pessoas acreditem que às vezes é uma pessoa muito boa, não estou dizendo que não é, mas que coloca um ano a mais ali no seu tempo de experiência clínica, nos seus estudos, né? Como eu disse agora, eu digo para vocês, eu sempre estudei a minha vida inteira. O que é que você entende sobre isso? E até que ponto isso não pode ser considerado uma fake news? Se você começar a acreditar, me seguir e acreditar fielmente naquilo que eu digo, porque você tem certeza que eu estudei, tá mudando alguma coisa na sua atitude, na forma de você pensar. Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, sim, com o que é fake news, com como isso é disseminado, mas a criminalização não só da narrativa considerada uma fake news, mas a criminalização do meio, como isso se distribui. Em 1943 a gente não tinha internet, né? Há 30 anos atrás a gente também não tinha internet, então algumas notícias elas demoravam um pouquinho mais, né? Era fofoca, né? Aquilo que se contava do boca a boca. Agora o nosso boca a boca é um boca a boca gigante, porque a hora que você coloca na internet já espalhou. Mas aí será que é isso que deve ser criminalizado? O fato de que hoje, em 2022, nós temos acesso a muitas informações, aliás, a todas as informações que você quiser, daquilo até que não é da tua área. Quero saber sobre, sei lá, sobre mecânica. Vou atrás, né? Não sei se vão entender, mas posso ir atrás, posso ter essa informação. E a forma como isso se espalha. Nós estamos numa tecnologia hoje que as coisas são espalhadas de uma forma muito rápida. Então, o perigo, né, não sei onde qual site que eu vi aqui, de que somente notícias verídicas devem circular. Notícias verídicas para quem? O que são notícias verídicas? E quem é da psicanálise, mais ainda, terá dúvidas sobre isso que é da verdade, porque o que é da verdade diz do sujeito, da ideologia do sujeito, daquilo que o sujeito acredita, dos discursos que o sujeito busca, escuta e fala. Isso é da verdade dele. E a gente tá nesse emaranhado, não tem jeito. A mentira, o engano, a falsidade faz parte da condição humana. A gente vai estar sempre entremeado nisso. Na medida em que a gente pode escapar, melhor. Mas será que a gente está escapando mesmo? Será que a gente só está se guiando por aquilo que condiz com a nossa ideologia, com as nossas crenças, com aquilo que a gente realmente quer acreditar? E aí todo o resto é fake news. Bom, fica aí para vocês pensarem a respeito disso, mas como um alerta, para que a gente não criminalize aquilo que a gente também faz.